Deus pronunciou 2 nomes. Depois ficou em silêncio por 400 anos. Malaquias, capítulo 4, versículos 4 ao 6. As últimas linhas do Antigo Testamento. As últimas palavras da voz profética antes de o céu se fechar. E Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Moisés e Elias, os 2 últimos nomes que Deus menciona antes do silêncio mais longo da história bíblica. 400 anos sem um profeta, 400 anos sem uma voz do céu, 400 anos de escuridão espiritual sobre Israel. E quando esse silêncio finalmente se rompe, quando Deus finalmente age de novo na história humana, há um monte na Galileia onde aparecem exatamente essas 2 pessoas. Moisés e Elias, de pé, visíveis, glorificados, conversando com Jesus. Isso não é coincidência, não é decoração narrativa. O que aconteceu naquele monte é uma das cenas mais calculadas de toda a Bíblia, carregada de significado legal, profético e emocional. E a maioria dos pregadores conta como se fosse simplesmente um momento bonito onde Jesus brilhou. Não. O que aconteceu ali foi um julgamento, uma audiência, uma certificação oficial do céu. E há 3 camadas ocultas nessa cena que quase ninguém prega. A terceira delas vai deixar você sem palavras. Mas para chegar até lá, você precisa saber o que estava acontecendo na vida de Jesus 6 dias antes de subir aquele monte. Porque esses 6 dias mudam tudo. 6 dias antes da transfiguração, aconteceu algo que alterou o curso de toda a narrativa. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus estava em Cesareia de Filipe, um lugar que a maioria dos crentes passa por cima, mas que é absolutamente crucial para entender o que vem depois. Cesareia de Filipe não era uma cidade judaica qualquer. Era um centro de culto pagão, construído na base de uma rocha massiva, onde havia uma caverna que os gregos chamavam de Porta do Hades. Literalmente, os moradores locais acreditavam que aquela caverna era a entrada para o submundo. E foi exatamente ali, diante da Porta do Hades, que Jesus fez a pergunta mais importante de todo o seu ministério: quem dizem vocês que eu sou? Pedro respondeu no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante da porta da morte, Pedro declara a vida. Diante do templo dos deuses falsos, Pedro identifica o verdadeiro. E Jesus não corrige a resposta. Ele a confirma. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou isso a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas repare o que acontece imediatamente depois, no versículo 21. Desde então, começou Jesus a declarar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. É a primeira vez em todo o Evangelho de Mateus que Jesus anuncia abertamente a sua morte. E ele faz isso segundos depois de Pedro identificá-lo como o Messias, como se dissesse: sim, sou o Cristo, e o Cristo precisa morrer. A reação de Pedro foi imediata. No versículo 22, ele tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro, o mesmo que acabara de receber uma revelação direta do Pai, agora tentava corrigir o filho. E a resposta de Jesus foi uma das mais duras de toda a Escritura, no versículo 23. Vai para trás de mim, Satanás. Tu me és pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pare aqui por um segundo. Imagine como esses 6 dias entre Cesareia de Filipe e a transfiguração devem ter sido para Jesus. Ele acabara de anunciar, pela primeira vez, que ia morrer. Seu discípulo principal, sua rocha, acabara de tentar dissuadi-lo, e Jesus teve que identificar aquela voz como satânica,
O peso emocional desse momento é difícil de calcular. E perceba que Jesus não disse simplesmente que ia morrer. Ele disse que lhe era necessário. A palavra grega é dei, e ela indica necessidade divina, obrigação teológica. Não era uma possibilidade, era um destino. E ele o descreveu com uma precisão que devia gelar o sangue dos discípulos, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Jesus nomeou seus algozes antes de conhecê-los. Sabia exatamente quem o condenaria, e ainda assim caminhou em direção a eles. Agora pense no que Pedro fez. Tomou Jesus à parte. O verbo grego é proslambano, que significa que ele o agarrou, que o puxou para o lado. Pedro, um pescador da Galileia, segurou o braço do Filho de Deus e disse que ele estava errado. A audácia desse gesto é difícil de exagerar. E a resposta de Jesus, chamando-o de Satanás, revela algo que muitos deixam passar. A tentação de evitar a cruz não vinha apenas do deserto. Vinha das pessoas que mais o amavam. Isso torna a tentação infinitamente mais difícil de resistir. É fácil rejeitar o inimigo quando você o reconhece. Mas quando ele fala pela boca do seu melhor amigo, com lágrimas nos olhos e genuína preocupação por você, a linha se apaga. Jesus era plenamente Deus, sim, mas também era plenamente humano. Hebreus 4, versículo 15. Foi tentado em tudo, segundo a nossa semelhança. Isso inclui o medo, inclui a incerteza emocional, inclui a necessidade humana de confirmação. E esses 6 dias devem ter sido os mais longos de todo o seu ministério, caminhando com 12 homens que não entendiam, carregando o peso de um anúncio que o marcava como condenado, sabendo que cada passo o aproximava de Jerusalém, dos açoites, dos pregos. Guarde essa ideia, porque o que acontece 6 dias depois no topo daquele monte tem tudo a ver com isso. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um alto monte, em particular, somente eles 3. Dos 12, somente 3 sobem. E não são 3 qualquer. São os mesmos 3 que estarão com ele no Getsêmani na noite anterior à cruz. Pedro, Tiago e João. As testemunhas da glória vão ser as mesmas testemunhas da agonia. Isso não é casualidade. Deus estava preparando testemunhas para os 2 extremos da experiência de seu filho. O pico mais alto e o vale mais escuro. E os mesmos olhos que viram a luz do Tabor veriam o suor de sangue no jardim. Mas há algo mais sobre esse número que quase ninguém nota. 6 dias. Mateus diz, 6 dias depois. 6 dias depois de quê? De Cesareia de Filipe, do anúncio da morte, da repreensão a Pedro. Agora, onde mais na Bíblia aparece um período de 6 dias antes de uma revelação divina num monte. Êxodo 24, versículo 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. 6 dias de espera antes de Moisés entrar na presença de Deus no Sinai. 6 dias de espera antes de Jesus subir ao Monte da Transfiguração. Mateus está construindo um paralelo deliberado, e esse paralelo vai se tornar muito mais profundo nos próximos minutos. O versículo 2 de Mateus 17 diz algo extraordinário, e se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. A palavra grega que Mateus usa para transfigurou é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose. Não é uma mudança de aparência externa, não é como colocar um disfarce. Metamorfo descreve uma transformação que vem de dentro para fora. O que os discípulos viram não foi Jesus colocando uma roupa de glória, foi Jesus parando de conter a glória que sempre teve dentro de si.
Durante 33 anos, a divindade esteve comprimida dentro de um corpo humano. Naquele monte, por um instante, a compressão se relaxou, e o que saiu foi sol. Mas aqui vem algo que vai mudar a forma como você vê toda essa cena. Veja como Mateus descreve: o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Agora leia Êxodo 34, versículo 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a pele do seu rosto resplandecia, porquanto falara com Deus. O rosto de Moisés brilhava, porque ele havia estado na presença de Deus. Era um brilho refletido, como a lua reflete a luz do sol. Mas o rosto de Jesus não refletia uma luz externa. O seu rosto era a fonte da luz. Moisés brilhou por contato, Jesus brilhou por identidade. E essa diferença é teologicamente devastadora. Porque quando Moisés e Elias aparecem naquele monte, eles estão diante da fonte da mesma glória que um dia Moisés apenas refletiu. O espelho estava diante do sol. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Versículo 3. Apareceram. A palavra grega é ofte, a mesma palavra usada em 1 Coríntios 15, versículo 5, para as aparições de Jesus ressuscitado. Não foi uma visão, não foi um sonho, foi uma aparição real, corporal, verificável. Moisés e Elias estavam fisicamente presentes naquele monte. Mas vamos à pergunta que todo mundo faz e quase ninguém responde bem. Por que Moisés e Elias? De todos os personagens do Antigo Testamento, por que exatamente esses dois? A resposta tradicional diz que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E sim, isso é verdade, mas é apenas a primeira camada. Se você ficar aí, perde o que é mais importante. Há uma segunda camada que tem a ver com algo que aconteceu na vida de cada um deles. Ambos tiveram um encontro com Deus num monte, e não qualquer monte, o mesmo monte. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, nos capítulos 19 a 34 do Êxodo. Elias fugiu para o Monte Horebe, depois de seu confronto com os profetas de Baal, em 1 Reis 19, versículo 8. E Horebe e Sinai são o mesmo lugar, dois nomes para a mesma montanha. Os dois homens que tiveram a experiência mais próxima da presença de Deus numa montanha estavam agora em outra montanha, diante de Deus encarnado. Mas a conexão vai mais fundo do que a geografia. Preste muita atenção a isto. Quando Moisés esteve no Sinai, pediu para ver a glória de Deus. Êxodo 33, versículo 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. E o que Deus respondeu? Versículo 20. Não poderás ver o meu rosto, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus teve que esconder Moisés na fenda de uma rocha e passar diante dele, cobrindo seus olhos com a própria mão. Moisés só pôde ver as costas de Deus, nunca o seu rosto. Quando Elias esteve em Horebe, experimentou algo semelhante. 1 Reis 19, versículos 11 e 12. Um grande e forte vento que fazia rachar os montes. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E quando Elias a ouviu, cobriu o rosto com o seu manto. Outra vez, um homem que não pode ver a Deus de frente. E agora, no Monte da Transfiguração, os dois estão de pé diante do rosto descoberto de Deus, sem fenda de rocha, sem manto cobrindo os olhos, sem vento, nem terremoto, nem fogo. Somente um rosto, o rosto do Filho que brilha como o sol. O que Moisés pediu no Sinai e não recebeu, ele recebe agora. O que Elias cobriu em Horebe, ele agora contempla sem véu. O Deus que falou da sarça ardente, o Deus que passou diante da fenda da rocha, esse Deus agora tem rosto, e esse rosto brilha como o sol.
E os dois homens que nunca puderam vê-lo finalmente o veem face a face. Mas há uma terceira camada, e essa é a que quase ninguém prega. Escute bem. Ambos, Moisés e Elias, tiveram um momento em suas vidas em que quiseram desistir. Moisés, em Números 11, versículo 15, diz a Deus: "Não posso eu só suportar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. Se assim me tratas, eu te peço que me mates." Moisés pediu para morrer. O homem que enfrentou o faraó, o homem que abriu o mar vermelho, o homem que subiu ao Sinai 40 dias sem comer nem beber, esse homem chegou a um ponto em que disse: "Prefiro estar morto a continuar com isso." E o que causou essa ruptura? O povo se queixava. Queriam carne, choravam pelos pepinos e pelas cebolas do Egito. Números 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. A gente pela qual Moisés havia sacrificado tudo sentia saudade da comida da escravidão. E isso despedaçou algo dentro dele. Não foi uma batalha épica que quebrou Moisés. Foram as queixas constantes, o desgaste diário, a ingratidão crônica. Elias teve o seu momento em 1 Reis 19. Ele acabara de vencer o confronto mais espetacular do Antigo Testamento. Monte Carmelo, 450 profetas de Baal contra um único profeta de Deus, e Deus respondeu com fogo. 1 Reis 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na cala. Vitória total, vitória absoluta. E no dia seguinte, Jezabel lhe enviou uma mensagem: "Assim me façam os deuses, e ainda acrescentem: se amanhã a estas horas eu não tiver posto a tua alma como a de um deles." 1 Reis 19, versículo 2. Uma ameaça, uma única ameaça depois da maior vitória de sua vida. E Elias fugiu, correu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e disse: "Já é bastante, ó Senhor, tira a minha vida." O que despedaçou Elias não foi a derrota, foi o vazio depois da vitória. Foi descobrir que ganhar não mudava nada, que Jezabel ainda estava no trono, que o povo ainda estava dividido, que a vitória do Carmelo não produziu o avivamento que ele esperava. A depressão pós-vitória é uma das experiências mais devastadoras da fé, e Elias a viveu na própria carne. E agora pense em Jesus. 6 dias antes, ele acabara de anunciar a sua morte. No Getsêmani, ele diria: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice." Mateus 26, versículo 39. Jesus estava prestes a enfrentar o que Moisés e Elias enfrentaram: a tentação de desistir, o peso do chamado, a escuridão antes do propósito. E Deus não lhe enviou anjos anônimos, enviou os 2 homens que já passaram por isso. Os 2 que quiseram desistir e não desistiram. Os 2 que chegaram até o fim. Os 2 que agora estavam de pé na glória, como que dizendo: "Nós estivemos onde você vai estar, e olha para nós agora. Estamos aqui, na luz. Do outro lado do sofrimento, a glória, e vale cada lágrima." Lucas acrescenta um detalhe que Mateus e Marcos omitem. Lucas 9, versículo 31. Os quais, aparecendo em glória, falavam da sua partida, que havia de cumprir em Jerusalém. A palavra que Lucas usa para partida, no grego original, é exodon. Êxodo não é uma palavra casual. É a mesma palavra que descreve o evento fundacional de Israel. A saída do Egito, a libertação da escravidão, a travessia do mar, o nascimento de uma nação. Moisés e Elias não estavam tendo uma conversa casual com Jesus sobre o clima de Jerusalém. Estavam falando do seu êxodo, da sua saída, da sua morte, ressurreição e ascensão como um único evento libertador. E Lucas usa deliberadamente a palavra exodon
para que você entenda que o que Jesus estava prestes a fazer em Jerusalém era o verdadeiro êxodo, o êxodo definitivo, não do Egito, mas do pecado, não através do Mar Vermelho, mas através da própria morte. Mas há algo que você precisa entender sobre a lei hebraica para captar a profundidade do que estava acontecendo. Deuteronômio 19, versículo 15. Não será válido o testemunho de uma só testemunha contra qualquer pessoa, em qualquer iniquidade ou em qualquer pecado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a questão será estabelecida. 2 ou 3 testemunhas. Essa era a base do sistema judicial hebraico. Nenhuma sentença podia ser executada sem a confirmação de pelo menos 2 testemunhas. E naquele monte havia exatamente 2, Moisés e Elias. Pense assim, Jesus estava prestes a executar o plano mais importante da história do universo, a cruz, a redenção, o resgate de toda a humanidade. E antes de esse plano ser executado, o céu convocou uma audiência, um tribunal com 2 testemunhas qualificadas. E isso não é uma leitura forçada. É a linguagem legal exata do Antigo Testamento aplicada a um evento do Novo. Porque no sistema hebraico, as testemunhas não apenas confirmavam fatos, elas autorizavam sentenças. Sem testemunhas não havia condenação. Sem testemunhas não havia libertação. O testemunho era o que ativava a justiça, e naquele monte 2 testemunhas ativaram a maior justiça da história. Moisés, o autor da lei, testemunhou que Jesus era o cumprimento de tudo o que a Torá anunciava. Cada cordeiro sacrificado no Êxodo 12 apontava para este homem. Cada ritual do dia da expiação no Levítico 16 prefigurava o que este homem faria na cruz. A serpente de bronze levantada no deserto em Números 21 era uma sombra do que este homem seria no Gólgota. João 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés escreveu a sombra. Jesus era a realidade. E Moisés estava lá para dizer, é ele. Tudo o que escrevi apontava para aqui. Elias, o maior dos profetas, testemunhou que Jesus era aquele de quem todos os profetas tinham falado. Cada promessa messiânica de Isaías, cada visão do servo sofredor, cada anúncio do rei vindouro, cada palavra de Jeremias sobre um novo pacto, cada imagem de Daniel sobre aquele que vinha nas nuvens como um filho de homem, tudo apontava para este homem. E Elias estava lá para dizer, é ele. Toda a voz profética de Israel encontra seu cumprimento nessa pessoa. Não foi uma visita de cortesia, foi uma certificação legal. Os 2 pilares do Antigo Testamento, a lei e os profetas, deram um testemunho formal de que o plano podia prosseguir. A sentença estava confirmada, o cordeiro estava identificado, a cruz tinha luz verde. E bem no meio desse momento, Pedro abre a boca. Mateus 17, versículo 4. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é que fiquemos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. 3 tendas iguais, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro, sem saber, acabara de cometer um dos erros teológicos mais graves do Novo Testamento. Ele colocou Jesus no mesmo nível que Moisés e Elias, 3 tendas iguais, 3 mestres equivalentes, 3 figuras do mesmo patamar. Marcos acrescenta algo revelador, em Marcos 9, versículo 6, porque não sabia o que dizia, porquanto estavam atemorizados. Pedro falou por medo, falou por não saber o que dizer. E quando você não sabe o que dizer, mas fala mesmo assim, geralmente diz exatamente o que não deve. A palavra grega que ele usa para tendas é skene, tabernáculo, tenda sagrada, o mesmo termo usado para o tabernáculo de Moisés no deserto.
Pedro estava propondo construir 3 santuários, 3 lugares de adoração, como se a glória de Deus pudesse ser dividida em 3 estruturas humanas, como se o Verbo feito carne precisasse de uma barraca para conter a sua presença. Muitos estudiosos, incluindo Alfred Edersheim, em sua obra A Vida e os Tempos de Jesus, o Messias, situam a transfiguração no contexto da festa do Sukkot, a festa em que Israel construía tendas temporárias para lembrar os 40 anos no deserto. Pedro não estava inventando a ideia das tendas do nada. Ele estava aplicando uma tradição conhecida, mas a estava aplicando de forma catastrófica, porque o ponto da festa dos tabernáculos não era ficar na tenda. Era lembrar que Deus caminhava com o seu povo, e naquele monte Deus não precisava de uma tenda. Deus estava caminhando com eles em pessoa, com pele, olhos e um rosto que brilhava como o sol. A resposta do Pai foi imediata e interrompeu Pedro no meio do discurso. Mateus 17, versículo 5, isso enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e eis uma voz que dizia da nuvem, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Enquanto ele ainda falava, o Pai não esperou Pedro terminar. Ele o cortou. E o que disse destrói a proposta de Pedro desde a primeira palavra. Este é meu filho, não meu servo como Moisés, não meu profeta como Elias, meu filho. Pedro acabara de propor 3 tendas iguais. O Pai acabou de dizer que isso é impossível. Moisés era fiel como servo na casa de Deus, Hebreus 3, versículo 5. Mas Cristo é fiel como filho sobre a sua casa, Hebreus 3, versículo 6. A diferença entre servo e filho não é de grau, é de natureza. Um servo obedece à casa, um filho herda a casa. E o Pai acrescenta algo que desfaz qualquer dúvida. Em quem me comprazo? Sabe o que isso significa? Que a lei não podia satisfazer o Pai, não podia aperfeiçoar ninguém. Hebreus 7, versículo 19. Os profetas apontavam, mas não cumpriam, somente o Filho. Nele, toda a complacência do Pai descansa. E ele conclui com 3 palavras que mudam a história da revelação para sempre. A ele ouvi. Não a eles, não a Moisés e a Elias e a Jesus, a ele, singular, exclusivo. A partir desse momento, há uma única voz autorizada, e essa voz é a do Filho. Moisés pode descer do monte, Elias pode voltar à glória. O testemunho deles foi registrado. Agora, a autoridade passa para um único. E repare o detalhe da nuvem. Uma nuvem luminosa os cobriu, não uma nuvem escura, não uma nuvem de tempestade, uma nuvem luminosa, a mesma Shekinah, a glória visível de Deus que preencheu o tabernáculo no Êxodo 40, versículo 34. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava nele de noite, à vista de toda a casa de Israel. A mesma presença que guiou Israel no deserto como coluna de nuvem e fogo desce agora sobre um monte na Galileia e cobre 3 homens aterrorizados e um filho glorificado. Quando Salomão terminou de construir o primeiro templo, a glória de Deus desceu e preencheu o edifício. 2 Crônicas 5, versículo 14. E os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. A presença era tão densa que ninguém conseguia permanecer de pé. Mas esse templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E quando o segundo templo foi construído décadas depois, sob Zorobabel, a tradição rabínica registra algo devastador. A Shekinah não voltou. O Talmud da Babilônia, Tratado Ioma, página 21b, lista 5 coisas que estavam no primeiro templo, mas faltavam no segundo. E a primeira da lista é a Shekinah. Por mais de 500 anos, a glória visível de Deus não habitou em nenhum lugar da terra.
O segundo templo estava vazio da presença que o tornava sagrado. E agora, num monte na Galileia, a Shequiná reaparece, não num edifício, não sobre uma arca, mas sobre uma pessoa. A nuvem de glória que abandonou o templo de Salomão, que não habitou no templo de Herodes, desce sobre o corpo de um carpinteiro de Nazaré, porque o verdadeiro templo nunca foi um edifício. O verdadeiro templo sempre foi uma pessoa. João 2, versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Pedro estava propondo construir tendas para conter a Deus, e Deus respondeu com uma nuvem que o cobriu. Pedro queria encerrar a glória, e a glória envolveu Pedro. A diferença entre religião e relacionamento está exatamente nessa imagem. A religião constrói estruturas para Deus. O relacionamento descobre que Deus já te cobriu. No versículo 6, os discípulos se prostraram sobre seus rostos e tiveram grande temor. É claro que tiveram medo. Estavam no meio de algo que nenhum ser humano havia experimentado. A voz audível do Pai, a glória visível do Filho, a presença corporal de Moisés e Elias e a nuvem da Shequiná. Tudo ao mesmo tempo, na mesma montanha, a metros de distância. O peso da glória era insuportável. Então, no versículo 7, Jesus se aproximou e os tocou, dizendo: Levantai-vos e não temais. Ele se aproximou. Ele os tocou. Não gritou de cima, não os repreendeu por sua fraqueza. O mesmo Jesus, cujo rosto acabava de brilhar como o sol se inclina, e toca 3 homens que tremem no chão. Isso é o Evangelho numa imagem. A glória que se abaixa, a majestade que toca, o sol que se inclina em direção ao pó. E no versículo 8, e, levantando eles os seus olhos, não viram ninguém, senão só Jesus. Moisés se foi, Elias se foi, a nuvem se dissipou, a voz cessou, só restou Jesus. E essa imagem é o resumo de toda a teologia do Novo Testamento. Quando a lei cumpre a sua função, ela desaparece. Quando os profetas dão o seu testemunho, se retiram. O que fica é Jesus sozinho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, mas a história não termina no cume. Ela desce do monte, e o que acontece embaixo é tão importante quanto o que aconteceu em cima, porque o caminho da descida revela algo que a igreja moderna quase esqueceu por completo. Mateus 17, versículo 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não contem a ninguém. Jesus acabava de experimentar o momento mais glorioso de seu ministério terreno, e a primeira coisa que diz é: guardem isso. Por quê? Porque glória sem contexto é perigosa. Se os discípulos descessem gritando que Jesus brilhava como o sol e que Moisés e Elias tinham aparecido, a multidão teria tentado coroá-lo rei à força, como já tentaram fazer em João 6, versículo 15, depois da multiplicação dos pães. A glória da transfiguração só faria sentido depois da cruz e da ressurreição. Sem a cruz, a transfiguração seria apenas um espetáculo. Com a cruz, ela se torna uma promessa. Quando chegaram ao povo, no versículo 14, um homem se ajoelhou diante de Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe a teus discípulos, e eles não o puderam curar. Em cima, no monte, glória indescritível. Embaixo, ao pé do monte, um pai desesperado com um filho possesso e 9 discípulos que falharam. Em cima, a presença visível de Deus. Embaixo, a ausência visível de poder. O contraste é brutal e é absolutamente intencional. Marcos 9, no versículo 21, acrescenta um detalhe que parte o coração. Jesus perguntou ao pai há quanto tempo isso lhe acontecia, e o pai respondeu:
desde menino, desde menino. Esse pai levava anos, talvez uma década, talvez mais, vendo o filho cair em convulsões, tirando-o do fogo, tirando-o da água, noite após noite, dia após dia, sem descanso, sem esperança. E quando finalmente encontra os discípulos de Jesus, a resposta é: não podemos. Sabe quantas pessoas estão vivendo exatamente isso neste momento? Anos carregando algo que não conseguem resolver. Anos buscando respostas que não chegam. Anos levando seu filho, seu casamento, seu negócio, sua saúde, a pessoas que dizem representar a Deus, mas que não conseguem fazer nada. E a frustração vai se acumulando até se tornar desespero, porque assim é a vida de fé. Você não pode viver no cume do monte. Você não pode ficar na glória permanente. Pedro queria construir tendas para ficar lá em cima. Mas Jesus sabia que embaixo havia um menino que se queimava e um pai que chorava. A transfiguração não foi um destino. Foi uma parada, uma recarga, um lembrete de quem você é antes de descer ao vale onde dói. E a resposta de Jesus no versículo 17 revela ao mesmo tempo frustração, dor e urgência. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Ele não diz, vou pensar nisso. Ele não diz, deixem-me consultar o Pai. Ele diz, tragam ele agora. A compaixão de Jesus não espera. A compaixão de Jesus não coloca condições. A compaixão de Jesus desce do monte da glória e entra diretamente na lama do sofrimento humano. Jesus acabava de estar na glória, acabara de conversar com Moisés e Elias sobre o seu êxodo, acabara de ouvir a voz do Pai confirmando a sua identidade, e desce para encontrar a incredulidade dos próprios discípulos. O abismo entre o cume e o vale é o abismo entre o que Deus oferece e o que nós acreditamos que é possível. E quando os discípulos perguntam em particular por que eles não conseguiram expulsar o demônio, Jesus diz algo que conecta diretamente com o que acabara de acontecer lá em cima. Versículo 20. Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A este monte. Jesus acabara de descer de um monte onde a glória de Deus foi revelada, e agora fala em mover montes com fé. Não é uma metáfora genérica, é uma lição direta. A fé que você viu lá em cima é a fé que você precisa lá embaixo. A diferença entre os 3 que estavam em cima e os 9 que estavam embaixo não era competência, era proximidade. Os de cima estavam perto de Jesus. Os de baixo tentaram funcionar longe dele. E essa é a única diferença que importa na vida de fé. Não quanto você sabe, não quanto você pode, mas quão perto você está. Agora vamos juntar todas as camadas, porque a imagem completa é mais poderosa do que qualquer parte isolada. Jesus precisava se encontrar com Moisés e Elias, e a primeira razão era legal. Deuteronômio 19, versículo 15, exigia 2 testemunhas para validar qualquer assunto importante. Moisés e Elias certificaram que Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. Sem essa certificação, o plano da cruz não tinha respaldo do antigo pacto. Mas não era apenas legal, era profético. Malaquias 4, versículos 4 ao 6, as últimas palavras do Antigo Testamento, anunciavam que Moisés e Elias seriam relevantes antes do grande dia do Senhor. A transfiguração foi o cumprimento parcial daquela profecia. As últimas palavras de Deus antes do silêncio se materializaram num monte da Galileia séculos depois. E a camada que ninguém menciona era emocional. Jesus estava há 6 dias de ter anunciado a sua morte pela primeira vez. Moisés e Elias, os 2 homens que quiseram desistir e foram sustentados por Deus, vieram confirmar-lhe que o caminho até a cruz, embora insuportável, terminava em glória.
Eles sabiam, porque eles já estavam na glória. Não vieram dar informação, vieram dar força. A presença deles era a prova viva de que do outro lado do sofrimento há luz. E sobre tudo isso o Pai precisou falar, não apenas para os discípulos, mas também para o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes do Getsêmani, antes do julgamento, antes dos açoites, antes da cruz, o Pai diz ao Filho: Tu me agradas, estou contigo. E essa frase não é informação nova para Jesus. O Pai já tinha dito isso no batismo, em Mateus 3, versículo 17, as mesmas palavras. Mas o contexto muda tudo. No batismo, foi dito no início do ministério, antes das tentações, antes das multidões, antes dos milagros. Era uma declaração de identidade para o começo. Na transfiguração, é dito antes do fim, antes da cruz, antes do túmulo. É uma declaração de identidade para o sofrimento. Porque quando você está a caminho da maior dor da sua vida, precisa ouvir que é amado. Não uma vez, não duas, todas as vezes que for necessário. A voz do Pai no Monte da Transfiguração é o eco antecipado da resposta que ele daria 3 dias depois da cruz, a ressurreição. Se o Pai estava complacido antes da cruz, imagine o que sentiu depois da ressurreição. A transfiguração foi o trailer, a ressurreição foi o filme completo. E há um último detalhe que conecta tudo. 2 Pedro 1, versículos 16 ao 18. Pedro, o mesmo Pedro que quis construir 3 tendas, escreve décadas depois, provavelmente de Roma, provavelmente sabendo que ele também ia morrer crucificado. Porque não seguimos fábulas artificiosamente inventadas, quando vos fizemos conhecida a potência e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, antes fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, foi-lhe dirigida da magnífica glória uma tal voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando com ele no Monte Santo. De todas as experiências que teve com Jesus, de todos os milagres que viu, de todos os ensinamentos que ouviu, o momento que Pedro escolhe como prova de que Jesus não era uma fábula é a transfiguração. Não a multiplicação dos pães, não a caminhada sobre as águas, não a ressurreição de Lázaro, a transfiguração. Porque naquele monte, Pedro viu algo que nenhum milagre poderia mostrar. Viu a natureza real de Jesus. Não o que Jesus podia fazer, mas o que Jesus era. E essa visão o sustentou até a sua própria cruz. E quando levantaram os olhos, não viram ninguém, senão só Jesus. A transfiguração não foi um espetáculo. Foi um tribunal. Uma despedida e uma declaração de amor do Pai ao Filho antes da cruz. Isso é o Evangelho na sua forma mais pura. A glória que se abaixa, a majestade que toca, o Filho que brilha e ainda assim desce, ainda assim serve, ainda assim sangra, porque do outro lado do sofrimento há uma ressurreição esperando e ela vale cada lágrima.